1h e 56 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Você que ligou a televisão agora, a entrevista está sendo feita com a vereadora Maria Aparecida, lá do Bujari, e o vereador Elias Oliveira também. O assunto aqui, claro, processo que culminou com a cassação do vereador Gilvan. Eu queria falar com o Elias. Elias, antes da gente entrar na questão do pós-cassação, o dia da votação foi um dia importante. Contou, inclusive, com a inédita presença do prefeito Padeiro. Prefeito que não visita o parlamento para fazer articulação política nem na votação da LDO. Eis que no dia da votação da cassação do vereador Gilvan, ele estava lá. Você sabe me explicar o porquê? Então, inclusive, isso nos surpreendeu muito. Exatamente como você tem colocado. O prefeito Padeiro nunca apareceu na casa para articular votação em torno de projetos importantes para a sociedade, em prol da população, né? Inclusive na votação da LDO, do orçamento da prefeitura, o prefeito nunca apareceu para articular. E no dia 19 o prefeito estava lá, nos corredores da Câmara, correndo para cima, corredor acima abaixo, articulando vereadores para votar contra a cassação do vereador José Gilvan, certo? Colocando, inclusive, a população contra alguns vereadores, inclusive contra ele, que foi hostilizado lá fora pela população, certo? Então, para nós, ser hoje liderado, representado por um prefeito que tem posicionamento machista, é bom que se diga isso, porque o comportamento do prefeito Padeiro ali demonstrou que ele tem problemas, certo, com a classe feminina, porque demonstrou isso, e isso nos preocupa muito, porque deveria ser uma pessoa para estar pacificando a comunidade, para estar pacificando a sociedade, estava ali alimentando ódio, alimentando embates entre homens e mulheres. E referendando a violência do vereador com a companheira de trabalho. Eu queria saber, você disse que o voto das duas mulheres contra a cassação do vereador certamente tem uma relação direta com o fato delas pertencerem à base do prefeito. A presença dele lá foi hostil? Ele pressionou a base aliada para que votasse? Como é que foi o comportamento A dele? presença do prefeito Padeiro em qualquer lugar ela é hostil. Né? E nessa votação, ele não deixou momento algum de estar olhando na cara dos vereadores da base dele. Ou seja, tipo assim, estou aqui e aquele que votar contra a minha orientação vai se ver comigo. Inclusive disse isso lá fora, porque até então o presidente é considerado da base do prefeito. Mas lá fora ele deu um recado. Muitos da população ouviu ele dizendo. Daí a importância do voto do presidente, né? Porque mesmo sendo da base, ele votou pela cassação, um voto de Minerva. Vereadora, eu queria saber das consequências do pós-cassação, a repercussão disso. Como é que foi, que avaliação que a senhora faz? Da minha parte, eu faço uma avaliação bastante positiva. Primeiro que trabalhamos os ritos da comissão conforme o que diz o regimento da casa, o código de ética, a lei orgânica, sobre a orientação do nosso jurídico, doutor Afrânio. Demos a oportunidade ao vereador por 3 vezes da sua defesa, né? Trabalhamos o código de ética de uma forma íntegra, né? E com muita imparcialidade. Temos a oportunidade agora de dizer que para nós foi positivo, porque conhecemos o processo, né? É um processo de quase 300 folhas, tá? Então, foi montado baseado dentro do fato acontecido dentro da Câmara, né? Uma coisa que não poderia ter acontecido, e todo vereador tem ciência disso, né? Que precisa ter a ética e o respeito com os colegas. Então, a comissão trabalhou os ritos dentro da legalidade, da imparcialidade, trabalhamos de uma forma sigilosa para que isso não viesse aos corredores. É tanto que, por vários momentos, eu, como presidente, fui provocada pela imprensa para dar entrevista, e eu sempre me posicionei de uma forma que não era o momento, era um momento de investigação, era um momento de apuração dos fatos, e
todo esse processo foi corrido dentro da legalidade. Eu vou lembrar que o vereador já havia agredido a vereadora Rosida, essa era a segunda vez, o que vocês julgaram já era resultado da segunda agressão. Ele também agrediu a assessora jurídica da Câmara de Vereadores e no dia da votação agrediu a esposa do presidente da casa. Sim. A personagem é essa. Agora, houve uma reação por parte do vereador Cassado, né? Na imprensa ele andou esperneando, né? Sim, sim, mas ele, segundo fiquei sabendo pela imprensa, de algumas informações, inverdades, que foram colocadas dentro da reportagem. Primeiro que era o sumiço do parecer da relatora. Jamais sumiu. Está lá da página 210 a 214, o parecer da vereadora. O que acontece dentro da comissão é que votou-se o parecer da relatora, que era a vereadora Maria de Jesus, e o parecer foi reprovado. Quando o parecer é reprovado dentro da comissão, ele para ali. Quem cria um novo relatório sou eu como presidente da comissão, para uma nova votação. Todos os ritos, Ita, foi feito de uma forma dentro da legalidade, o que diz o regimento interno. Eu sempre cito muito que a gente trabalhou a resolução 04/2022, que é o Código de Ética, trabalhando o artigo do 1 ao artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, o artigo 21 ao artigo 42 do decreto, a Lei 201, em todo o decorrer do processo da comissão, nós trabalhamos todas as leis, da lei maior à lei municipal. O vereador fala a respeito do sumiço, o suposto sumiço do parecer da relatora, porque certamente o parecer da relatora lhe era favorável, né? Sim, mas o que você está sim. dizendo é que esse parecer está lá. Sim, está Faz lá. parte Está, do sim, processo. Faz parte do processo. Tá. Deixa eu só colocar aqui uma situação. Tem aqui um comentário de uma pessoa que não se identificou. Eu peço que vocês se identifiquem. Eu só não vou ler o seu comentário, porque é aquilo que eu falo. Por mais forte que seja a sua crítica, ela não lhe autoriza a ofender, né? Eu não vou chamar pessoas aqui para serem ofendidas. Se você tiver um arrazoado para fazer, faça de forma clara, dê identidade, mas não agressiva, porque eu não vou chamar pessoas aqui para serem agredidas, né? Você vai me perdoar. Espero que me perdoe. Bom, vereador Elias, como é que a Câmara de Vereadores, no seu entendimento, você como integrante da Comissão de Ética, como é que a Câmara de Vereadores de Bujari está pensando em evitar problemas futuros semelhantes ao que aconteceu? Como é que vocês se blindam, do ponto de vista institucional, claro? Olha, então, todas as providências com relação a isso já foram tomadas. Já foi empossado o suplente do vereador José Gilvan, que é uma pessoa extremamente pacífica, ordeira, que é lá do Seringal, o seu Marivaldo, lá da Floresta Estadual do Antimari, da colocação São Pedro. O Marivaldo é uma figura Isso. uma conhecida, né? Então, mora lá na colocação São Pedro, num local que não tem nem energia elétrica. Então, aquela pessoa simples, humilde, esteve essa semana na Câmara, o presidente deu posse ao novo vereador e está conosco. Depois disso, nós já nos reunimos e conversamos e chegamos a um denominador que, durante todo esse período, durante esses quase 3 anos de mandato dessa legislatura, nós fizemos uma reflexão com relação ao comportamento dos demais vereadores. E nós apenas chegamos a uma conclusão que não há comportamento diferenciado, comportamento dúbios de outros vereadores. Nós só tínhamos esse problema. Olha, agora aqui sim, eu tenho aqui uma situação diferente da anterior. É o policial Silva que está colocando aqui para você, está te fazendo a seguinte provocação, o Elias. Quando é do interesse, os políticos falam muito bonito para se defender ou para condenar. Vereador Elias, diz ele, o senhor acabou de afirmar que a cassação de um vereador eleito pelo povo foi para defender as mulheres, mas ao mesmo tempo humilha e desrespeita as 2 vereadoras mulheres que votaram a favor do vereador cassado, né? Acabou de afirmar que o senhor não reconhece o voto das vereadoras contra a cassação. O resultado foi dividido. A cassação era para ser, no mínimo, 2/3 dos vereadores. O que é que você responde? Olha,
Então, eu reconheço sim os votos. Não disse em momento algum que não reconheço os votos das duas vereadoras. Você não chegou a desrespeitá-las, Não, né? muito pelo contrário. Eu só acho que as duas vereadoras desrespeitam a elas mesmas, certo? Desrespeitam uma categoria, certo? Porque durante o processo, o rito de cassação do vereador, em nenhum momento essas vereadoras se posicionaram contra a qualquer atitude machista, né, vindo do vereador. Veja só que não foi só uma agressão, foram várias agressões do vereador na casa. Na casa, nós estamos falando de agressão contra mulheres, que é pelo menos umas 4. Mas também teve agressão contra homens, certo? Do vereador. Agressão feia contra o doutor Luiz Felipe lá na casa, né? Que também foi para a delegacia. Então o vereador tem um histórico violento, tá? E que as mulheres deveriam reconhecer isso, né? E votar por uma causa, não por orientação do poder executivo, né? Que todos sabem que patrocina esse tipo de comportamento no município. Bom, vereadora, eu queria entender o seguinte: o vereador cassado, como é natural, ele deve tentar voltar. Isso é muito natural isso. Já tentou, a justiça no primeiro momento negou, mas ele deve recorrer. Caso ele, veja, vamos trabalhar aqui do ponto de vista hipotético, caso ele consiga, em uma segunda instância, voltar para o parlamento, como é que vai ser? Essa é uma parte que precisamos ainda pensar, porque por conta do processo, se há uma tentativa dele buscar alguma irregularidade dentro do processo, os dois vereadores de ambas das partes, eles têm a cópia dos processos que foi encaminhado pela presidência. Então, dentro do processo legal, eu acredito muito difícil, Ita. Então quer dizer que o juízo, na hora que for avaliar como vocês conduziram o processo, o juízo não vai encontrar irregularidades ali? Não, dentro do processo não. Eu tenho esses longos 5 meses trabalhado de uma forma muito responsável e sempre sob a orientação do jurídico, né, que é o doutor Afrânio sempre esteve presente, todas as reuniões, ata, documento, oferecimento de defesa ao vereador, todo o processo foi montado de uma forma ética, né, muita ética e com muita responsabilidade. Então, eu acho muito difícil um outro poder intervir dentro de um poder, né? É uma decisão do legislativo, assim como o juiz toma uma decisão dentro da comarca dele. Então, foi uma decisão baseada em fatos reais. Mas, né? Deixa eu só colocar aqui um parêntese, vereadora. Mas o judiciário, ele tem autoridade para intervir, Sim, desde sim. que Acha ache algum problema na sim, condução do sim, processo, sim, correto? Correto, perfeito. Se houver alguma que eu acredito que não, dentro do processo, assim como em vários momentos o ex-vereador me pediu cópias e eu encaminhei, e por último, o vereador me pedia cópia, quando eu encaminhava, ele alegou que não ia mais receber nenhum documento da comissão. E aí a comissão não podia parar. Eu fazia... Como assim? Ele pedia Ele depois... pedia e ao mesmo tempo ele dizia, não vou mais receber nenhum documento da comissão. E aí eu continuava, fazia lá o documento, o vereador não quis receber o documento que ele solicitou e mantive dentro de todo o processo. Está sempre passo a passo o processo, está todo montadinho, entreguei na mão do presidente da casa, até onde a comissão poderia trabalhar, foi trabalhado, o encerramento, o memorando de entrega. Então, assim, eu estou muito tranquila, tá, com relação ao processo que foi montado durante esses longos 5 meses. Vereador Elias, o que a gente precisa aprender com esse episódio do Bujari, hein? Que, como eu falei, me pareceu um episódio muito simbólico de como que a sociedade acreana encara esse problema em relação ao desrespeito às questões de gênero. Quando eu mesmo falo, a própria imprensa precisa ser educada para esse assunto. Nós da imprensa temos muitas dificuldades de entender a complexidade desse debate. Não é um debate qualquer e a gente leva meio a pagode, sim, em observar e atentar para a complexidade dele. Então, eu queria que o senhor nos falasse, assim, no seu entendimento como integrante da Comissão de Ética, o que a gente aprende com esse episódio? Então, sinceramente, eu poderia aqui dizer uma coisa para você.
esse foi o pior momento que nós vivenciamos naquele parlamento, nesses quase 3 anos de mandato. Nunca esperei que nós chegássemos a este ponto. Porém, é preciso que nós tenhamos a clareza que esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude tem que ser, sim, repudiado, tem que ser, sim, combatido pela sociedade. Porque, então, nós não só fomos membros da comissão, que ouvimos todos os integrantes, todos os integrantes da casa, que estavam na hora do acontecido, como fomos testemunhas. Nós estávamos na hora, certo? E é muito ruim, então, é muito ruim ver alguém agredindo uma outra pessoa. É ruim ver um homem agredindo outro homem. Tu imagina ver um homem agredindo uma mulher, certo? A gente fica numa situação muito ruim, muito delicada. E a sociedade precisa estar muito atento, precisa fazer parte desse debate. Precisa ir nos espaços de poder e reivindicar políticas públicas, leis que protejam essas pessoas que nós podemos considerar vulneráveis. Porque na hora da discussão você vê o quanto a mulher é vulnerável na frente de um homem. Certo? Na hora da fala, do grito, do tapa em cima da mesa, não chega nem 30% Loucura daquela agressão. Então, é realmente muito ruim. Mas nós acreditamos que esse processo foi um aprendizado para o nosso município. E eu quero crer que, pelo menos no parlamento, não vai mais acontecer. Não, então agora a gente precisa extrapolar aquilo ali, né? A Câmara de Vereadores do Bujari precisa ser maior do que ela mesma e fazer com que esse desfecho, que a própria comunidade do Bujari perceba a importância disso, né? E valorizar o que foi feito. É interessante, então, porque é importante que a sociedade saiba de uma coisa. Nós exemplificamos um episódio da Câmara Municipal. E os outros? Mas e os outros? Isso também acontece no Poder Executivo, acontece numa secretaria, acontece numa escola. Ora, eu preciso encerrar a nossa entrevista, só para que você saiba, Elias, uma representante da OAB foi agredida pelo comandante da Polícia Militar do Bujari. E ela falou isso aqui. Para você ver como a pessoa que cuida ali da lei e da ordem no município, olha como é que está. Não me admirou o episódio do Bujari diante do que aconteceu com a representante da OAB, só para que a gente perceba o cenário que nós estamos. Vereadora, muito obrigado pela sua vinda aqui, foi muito esclarecedora e espero que o processo... A senhora me parece segura do que fez, né? Sim. Espero que a Justiça entenda assim. Obrigada. Elias, um prazer revê-lo, bom ter você aqui no Gazeta Entrevista. Então. Muito obrigado também. Estamos à disposição. Vamos para o intervalo, já voltamos.